Paz de Cristo, Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu voltei aqui na praça com a graça de Deus para a gente dar continuidade à leitura de livro de Isaías. Aqui estamos na primavera, está com a temperatura muito boa. Glória a Deus. Temos que aproveitar, porque daqui 1 mês, 2 meses, já começa a ficar muito quente. Frio é muito frio, quente é verão muito quente. Mas vamos lá. Hoje é capítulo 10 de Isaías, que diz assim. Gente, eu amo essas profecias da Bíblia, amo. E Isaías é o profeta messiânico. Todo cristão precisa conhecer Isaías. Vamos à leitura. Diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades. Ai em qualquer nação, ai deles em qualquer nação, ok? Pode ser leis na igreja e pode ser leis das nações, porque Deus não faz acepção. Pode ser lei das religiões, que não existe só igreja, existem outras religiões. Pode ser lei das religiões, pode ser lei das nações. Isso aqui serve. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubar os órfãos. Então, gente, não faça nada para prejudicar o pobre, não. Não faça nada para prejudicar o necessitado, não, gente, porque desperta a ira de Deus. Vamos lá. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter o socorro? E onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos ou cair entre os mortos. Contudo, isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo do meu furor. Lhe dou ordens para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para os pisar aos pés como a lama das ruas. Então, aqui está falando da Síria, porque todas as nações têm que prestar conta para Deus, e Ele cobra de todas. Deus abençoa ou castiga, seja Israel, seja qualquer outra nação, pode ser Brasil, América, Itália, de qualquer lugar. Para com esse negócio de achar que Deus só cuida de Israel. Deus cuida de todas as nações, castiga todas as nações e abençoa todas as nações que obedecem a Ele, seja Israel ou as outras, ok? Em Cristo, de ambos os povos fez um. Essa idolatria que prega na internet é partido político, ok? Vamos seguir em frente? Todavia, ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Não pouca, qualquer nação. Inclusive até o próprio Israel, porque Deus trouxe castigo a Judá várias vezes. Trouxe castigo às 10 tribos várias vezes. Então, gente,
tem que ensinar o povo é obedecer a Deus, a ser humilde diante do Eterno. Não é passar a mão na cabeça e falar, olha, tudo que vocês fazem está certo. Não, gente, para com isso. Deus corrige todas as nações, inclusive Israel. Vamos lá? Pois diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calnó como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Samaria é as 10 tribos de Israel, gente. Okay? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém. Okay? E de Samaria. Jerusalém é a tribo de Judá. Será que lá em Jerusalém tinha imagem? Eu acredito que não tinha, gente. Mas existia uma idolatria ali. Existiam uns lugares escondidos onde eles tinham a idolatria. A Bíblia fala que eles iam para os montes, escondiam em suas casas os ídolos. Ok? A idolatria sempre acompanhou também o povo de Israel, infelizmente. E também os cristãos. Também os cristãos, infelizmente. E a Bíblia fala que tinha imagens em Samaria e em Jerusalém, mas que os ídolos dos pagãos eram melhores do que o deles, porque é a Deus, o Eterno, a Jesus Cristo, que nós temos que clamar, buscar. Quando vai fazer um ídolo, faz pior do que os ídolos pagãos. Olha aqui, ó. Olha aqui que está dizendo no versículo 10. Ok? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? O ídolo, ele está na mente. O ídolo não é só a imagem esculpida lá que você olha e vê. O Senhor Jesus pregou o pecado da mente. O ídolo está na mente. A pessoa ela faz um ídolo na mente. Alguns colocam aquele ídolo para fora e faz um ídolo físico. Mas tem outras pessoas que elas ficam com o ídolo na mente. Elas idolatram, mas na mente. Então existem os ídolos da mente, sabia disso? Se você for ver, até a psicologia vai falar sobre isso, a psicanálise, até eles vão falar sobre isso, sobre os ídolos da mente, ok? Tem os ídolos da mente. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto, diz ele, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valentes abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como um ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e então houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chilreasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara movesse o que
a levanta, ou bordão levantasse aquele que não é pau, pelo que o Senhor Deus dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser um fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Então, gente, tá aqui o reflexo do sol. Estou numa praça aqui, de vez em quando. A pessoa aqui é sossegada, que vem aqui não faz barulho. Mas é exatamente o que vai acontecer nos finais dos tempos, gente. Deus primeiro pune o seu povo, para depois punir as outras nações. Então, quando a Bíblia fala em Zacarias que Deus vai assoviar para as nações e contra Jerusalém, e depois, quando as nações for contra Jerusalém, ele vai castigar as nações. Então, Deus é Deus, ele é soberano, o eterno, Adonai, Hashem. Ele é soberano, ele está acima de todas as nações. E ele é justo. E ele não faz acepção de pessoas. Mas a Bíblia fala que a bênção primeiro vem para o judeu e depois para o gentil. O gentil é o grego, né? Usa ali o grego como gentil. Então, a bênção de Deus vem primeiro para o judeu, depois para o gentil. E o castigo de Deus vem primeiro para o judeu, depois para o gentil. Então, ninguém escapa, não. O nosso esconderijo é Cristo Jesus. Porque através dele é que Deus está poupando esse mundo há 2000 anos. Que Deus está poupando esse mundo. Mas uma hora chega. Um dia chegou o dia do dilúvio, né? Um dia chegou o dia do dilúvio. Talvez aquele povo também devia estar igual o povo de hoje. Acha que nunca vai acabar. Que nunca esse mundo vai mudar. O povo de hoje pensa assim. Aquele povo da época de Noé também pensava assim. Que nunca ia acontecer nada. Que ele sempre ia estar pecando, ia estar tudo bem. Mas chegou o dia do dilúvio, onde todo mundo morreu afogado. Só a família de Noé que se salvou. Só que lá foi com água. E o próximo fim, para depois ter o recomeço. Eu sei que os governantes do mundo estão querendo fazer o reset, que todo mundo fala, diz reset, que quer. Mas quem vai fazer o verdadeiro reset é o Eterno Todo-Poderoso. E esse mundo passará pelo fogo. Então não se ilude, não se iluda. Vá para o esconderijo do Eterno, que é Cristo Jesus. Ficam todos na Shalom. Até a próxima. Me sigam nas redes sociais, YouTube, Bíblia Diária Helena, página no Facebook, Bíblia Diária Helena. E ficam na Shalom até qualquer hora. Shalom de Jesus Cristo. Amém.